Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam tributadas ao nosso Deus. E se você concorda, diga amém. Antes da leitura do texto no qual nós iremos meditar nesta noite, eu quero dar início fazendo uma pergunta a todos que estão aqui presentes. O que a Bíblia é para mim? Vamos juntos? O que a Bíblia é para mim? Mais uma vez, o que a Bíblia é para mim? Pense um pouco e responda a você mesmo sem falar. Mas pense bem direitinho para que você não cometa um equívoco e até chegue a mentir. O que a Bíblia é para você? O que a Bíblia é para nós? Essa resposta ela é muito profunda. Essa resposta é muito profunda. E nesta noite nós iremos meditar na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17. Acredito que todos ou quase todos conhecem perfeitamente essa passagem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Irmãos, o que a Bíblia é para mim? Nós temos nas Sagradas Escrituras verdades reveladas por Deus que são de grande importância. Nós declaramos que somos parte da igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fez questão de deixar registrado algumas coisas relacionadas à igreja. A igreja primitiva, os primeiros irmãos que fizeram parte, que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, eles deixaram algumas coisas reveladas que eu gostaria de nessa noite compartilhar com vocês. No livro de Atos, é um livro que nos trata a história da igreja primitiva, e no capítulo 2, no versículo 42, nos fala algumas coisas que são de grande importância. Diz aqui o texto sagrado que a igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observem vocês que nesse texto, o grande escritor Lucas, ele revela que a igreja do Senhor Jesus primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, mas não só na doutrina dos apóstolos, também na comunhão entre os irmãos, no partir do pão entre todos e também nas orações. Eu não vou falar sobre tudo, mas eu quero falar um pouco sobre a doutrina dos apóstolos. De início eu quero que você entenda o que é perseverar, porque o texto diz que eles perseveravam. Então o que é perseverar? Eu sei que você sabe, mas talvez alguém não saiba. E eu pedi para a Fagner colocar na tela, para que aqueles que não sabem, se der para ler, se não der, eu vou ler aqui para vocês. Perseverar, ter perseverança, persistir numa empresa, ser constante, permanecer, conservar-se. Era um homem que perseverava, ou continuar de alguma forma ou maneira, ficar, permanecer. O público perseverou atento
por 2 horas. Vejam vocês que perseverar é simplesmente continuar naquilo que eles aprenderam dos apóstolos. E diz o texto que eles perseveravam na doutrina. O que é doutrina? Eu pedi para a Fábio colocar também. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. É um conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico. Ou seja, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Amém? Quando eu perguntei para nós, o que a Bíblia é para mim, o que a Bíblia é para você, isso é de grande importância, a nossa resposta. É interessante a gente saber que as Escrituras Sagradas, ela faz uma distinção entre a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Moisés. Por exemplo, em Atos, no capítulo 13, versículo 38 e 39, o apóstolo Paulo, ele nos diz de uma maneira muito clara, falando para os judeus naquela ocasião. Paulo diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Paulo aqui nos revela que os judeus que estavam seguindo a lei de Moisés, eles não poderiam, eles não foram e eles não seriam justificados pela lei de Moisés, mas por meio de Jesus, por meio dos ensinamentos de Jesus, a pessoa obtém o perdão dos seus pecados. Amém? E a diferença, ela é gritante quando Jesus revela através de João, no capítulo 1, no versículo 17. Uma grande diferença, disse Jesus por meio de João, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, verdade absoluta. Porém, o Senhor diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. São duas mensagens completamente diferentes. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina, nos revela de que através de Jesus nós temos o perdão dos pecados e que através da lei de Moisés jamais teríamos. Por isso que a igreja primitiva, está revelado, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? É importante a gente saber que a Bíblia não tem o propósito de nos agradar. Isso é muito profundo, viu? É importante a gente saber que a Bíblia não tem o propósito de nos agradar. Sabia disto? Pelo contrário, a Bíblia tem o propósito de, como nós lemos em 2 Timóteo 3, 14 a 17, a Bíblia tem um propósito de ensinar, repreender, corrigir, educar. A Bíblia não tem o propósito de nos agradar, pelo contrário, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa. Para quê? No versículo 17, Paulo diz, em 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É essa a finalidade, é este o propósito do Senhor, nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar, para que a gente seja preparado para toda boa obra. E agora vem algumas perguntas. O que aprendi na Bíblia? O que você tem aprendido na Bíblia? E agora uma outra pergunta mais profunda. Em que fui repreendido pela Bíblia? Em que você foi repreendido pela Bíblia? Em que fui corrigido pela Bíblia?
Em que você foi corrigido pela Bíblia? Em que fui educado pela Bíblia? Em que você foi educado pela Bíblia? Suponhamos que você tenha várias respostas positivas. Quem sou eu para contestar? Você deve ter em mente que você foi corrigido, que você foi educado, que você foi repreendido, que você aprendeu uma série de coisas na sua vida. Sim, amém. Qual foi o resultado? Se fomos educados, se fomos repreendidos, se fomos corrigidos, se fomos disciplinados pelo Senhor, qual foi o resultado? Sou um pai melhor do que eu era antes? Você é um pai melhor do que era antes? Você é um esposo melhor do que era antes? Você é uma esposa melhor do que era antes? Você é um filho melhor do que era antes? Você é uma mãe melhor do que era antes? Você é um irmão melhor do que era antes? Você é o melhor patrão do que era antes? Você é o melhor empregado, funcionário do que era antes? Qual foi o resultado de sermos repreendidos, de termos aprendido, de sermos corrigidos, de sermos educados pela palavra? Porque o texto diz que a palavra, o propósito dela é nos ensinar, nos corrigir, nos repreender, nos educar, para que a gente seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. E estas respostas, é você que tem que dar para você mesmo. É muito simples, é muito fácil. Eu, como pastor, sei que tem vários textos que falam para a minha função de pastor. Mas eu pego os textos que falam da minha função como pastor e eu não olho para ele em minha direção. Eu olho para o pastor Valdicleis. O pastor Valdicleis aqui não está aprovado, não. Você que é casado, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é funcionário, você que é patrão, você lê algumas passagens que falam sobre expectativas, assuntos, e aí você, em vez de aplicar para você, você olha para os outros. Que é mais fácil, que é mais simples. Só que quando a gente olha para os outros, a gente ofusca a nossa vida. O que é que a Bíblia é para nós? O que é que ela é para mim? O que é que ela é para você? Nós temos a capacidade, nós temos o conhecimento, e a gente às vezes lê a Bíblia equivocado. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia para nós. A gente procura, a gente analisa, a gente busca aqueles textos que nos dá vitória, que nos eleva, que faz a gente aumentar nossa fé, que faz uma série de coisas positivas. Só que o propósito da Bíblia não é nos agradar, é nos corrigir, é nos ensinar, é nos educar, é nos repreender. E tem um detalhe: a gente não chegou lá na perfeição. Embora o texto diga que a gente, fazendo tudo isso, estamos preparados para toda boa obra, mas a gente está na caminhada, e na caminhada a gente sabe que nós somos falhos. Por isso, a pergunta ela é de grande importância: o que é a Bíblia para mim? O que é a Bíblia para você? Me lembro das palavras de Pedro, quando ele responde para Jesus: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Porque Jesus há pouco tempo havia perguntado para eles: vocês também querem ir embora? Porque a multidão que me seguia foi embora, só ficaram vocês. Vocês também querem ir embora? E aí Pedro responde para Jesus: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. O que é que a Bíblia é para nós? Dependendo da resposta que a gente der, a gente tem que fazer uma avaliação com outras coisas. O valor que nós damos à Bíblia, o valor que nós damos à palavra do Senhor, tem que estar acima, mas muito acima de qualquer outra coisa.
vêm as indagações: será que nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos? Mas o que é que os apóstolos ensinaram, se eu nem sei? Se talvez você nem sabe. E olha que talvez você tenha 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ou mais de crente, de cristão. E talvez você declare, talvez você respondeu a você mesmo: a Bíblia para mim é tudo. A Bíblia é Jesus Cristo, é o verbo que se fez carne. A Bíblia para mim é tudo. Será que nós estamos realmente dando este devido valor às Escrituras? Quais foram as áreas em nossas vidas que nós fomos repreendidos pela Bíblia? Quais foram as áreas em nossas vidas que nós fomos corrigidos pela Bíblia? Quais foram as áreas em nossas vidas que nós fomos educados pela Bíblia? O que é que ela nos ensinou e que mudou na nossa vida diária? E que mudou na nossa vida? Porque há muitos que dizem Senhor, 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 e não tem nada com o Senhor. E há muitos que podem declarar que a Bíblia é tudo, é tudo, é tudo. Mas cadê? Se colocarmos em prática, a gente pode chegar ao que diz o versículo 17: preparado para toda boa obra. Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? A igreja primitiva perseveravam. O que os apóstolos ensinavam, eles procuravam pôr em prática, diariamente, frequentemente, constantemente. Eles não titubeavam entre dois pensamentos, entre duas questões. E olha que eles tinham a lei de Moisés, mas mesmo assim eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Talvez você pense, talvez você ache que a gente sabe tudo da Bíblia. Não sabemos tudo da Bíblia e jamais saberemos de tudo da Bíblia. A Bíblia é um livro que não tem fim. Por mais que a gente estude, a gente nunca vai chegar ao final e dizer: eu conheço tudo, eu sei tudo, eu domino tudo. Entre nós cristãos existem tantas divergências. E não são divergências que vai nos tirar de Jesus, não. São apenas interpretações diferentes uma das outras. Mas isso não é a questão. A questão é: o que é que a Bíblia é para você? O que é que a Bíblia é para nós? Se a Bíblia tem valor, e eu acredito que tem, porque não pode não ter. Acredito que todos que estão aqui já tiveram a experiência de ver, de contemplar um recém-nascido chorando, gritando, suplicando com todas as suas forças: eu quero comer. Eu não quero saber se papai comprou, eu não quero saber se papai trabalhou, eu não quero saber de onde vem, eu quero comer. E grita desesperadamente até que chega o seu leite e ele come, ela come, e aí descansa. E quando acorda que a fome chega de novo, põe a gritar de novo. Deus usa essa linguagem para que a gente possa entender a grandeza que tem as Escrituras Sagradas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Que desejo nós temos, que fome nós temos, que sede nós temos da palavra. Essas questões a gente precisa levantar vez por outra, porque senão a gente pode viver uma vida religiosa, cumprindo algumas tarefas,
cumprindo algumas ordens, e a gente pode até achar que está muito bom, que está tudo certo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o Senhor nos diz que a gente deve desejar ardentemente, conhecer cada vez mais, e cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente precisa, a gente necessita, porque a gente não vai chegar na perfeição. Embora a palavra de Deus seja completa, seja perfeita, e ela pode nos levar à perfeição, mas a gente não vai chegar lá. O mesmo apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, esqueça as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, sabendo que ainda não cheguei e que não chegou. Perfeição só quando a gente for transformado para o louvor e para a glória do Senhor. Mas por enquanto estivermos aqui, a gente precisa desejar ardentemente. Paramos um pouquinho, refletimos um pouquinho. Que tempo nós damos, que tempo nós dedicamos à palavra do Senhor? Que você respondeu, que cada um respondeu para si mesmo o que é a Bíblia para você. Eu sei que tivemos várias respostas, cada uma melhor do que a outra. Eu sei que alguém pensou: a Bíblia é como disse Jesus, é o pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu sei que você pensou muitas coisas, tipo, a Bíblia para mim é tudo, sem ela eu não vivo. Sim, eu sei que cada um teve uma resposta linda, uma resposta maravilhosa. Mas que tempo nós dedicamos à palavra do Senhor? Que tempo nós nos alimentamos da palavra do Senhor? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A palavra de Deus, irmãos, Jesus disse lá em João 6,63, a carne para nada presta, a palavra que eu tenho proferido são espírito e são vida. Palavra de Jesus. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se a gente não buscar, se a gente não meditar, se a gente não procurar, se a gente não se interessar, a gente vai ficar feito crianças. E Paulo diz que quem não cresce na vida espiritual é feito crianças, levado por todo o vento de doutrina. Abre aqui uma porta, e nessa porta tem algumas atrações, algumas coisas interessantes. Crianças. Abre outra porta com outras novidades, com outras atrações. Crianças. Abre outra porta com outras atrações, com outras coisas. Crianças. Levadas por todo o vento de doutrina. Deus nos ensina que a gente deve desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno, que pode nos fazer o quê? Nos preparar, nos tornar sábio. Para quê? Para a gente crescer, para a salvação. O apóstolo São Paulo diz para a igreja que a gente deve desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Como é que você, eu ou qualquer um ser pode agradar a Deus? Se a gente procurar andar e viver de conformidade com a sua palavra. Por isso que o Senhor nos diz que ela é apta para repreender, para ensinar, para corrigir, para educar. E quando ela passa por isso em nossas vidas, vem o resultado. O salvo, o justo, é como a luz da aurora, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Amém? É bom a gente saber, é bom a gente conhecer que a Bíblia Sagrada pode não ser para o mundo, pode não ser para quem quer que seja, mas porque alguém acha que não é, ou porque alguém diz que não é que ela vai deixar de ser.
ela continuará sendo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Você pode repetir comigo essa primeira parte? Porque a palavra de Deus é viva. Mais uma vez. Porque a palavra de Deus é viva. E quando você estiver lendo, leia procurando seus defeitos, suas falhas, para que ela possa alcançar o propósito, que é ensinar, que é repreender, que é corrigir, que é educar. E quando eu estiver lendo, ou quando o pastor estiver pregando, ou alguém estiver ensinando, e aquele ensinamento, aquela palavra for de encontro aos meus princípios, às minhas ações, o que é que eu devo fazer? Eu sou disciplinado, eu sou repreendido, eu sou corrigido, eu sou educado, eu sou ensinado, e daí para frente a minha vida deve mudar, para que eu possa ir me tornando cada vez mais apto para toda boa obra. Saiba que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você pode dar um amém? Olha o que é que Deus nos revela acerca da sua palavra. Se ao ler a palavra, se ao estudar a palavra, se ao ouvir a palavra, nada nos toca, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque estamos numa época onde as pessoas querem adequar as vidas modernas à palavra. Ou seja, querem pegar a palavra e transformar ela para que as vidas sejam e vivam de acordo com a sua maneira. Não. A palavra nunca vai ser adequada ao ser humano. O ser humano é que tem que se adequar à palavra. Disse Jesus: passará o céu, passará a terra, as minhas palavras jamais haverá de passar. Talvez você esteja lendo a palavra para você. Talvez você esteja lendo a palavra procurando textos que sejam bons para você. Mas a gente tem que ler a palavra e que ela fale ao nosso coração, nos corrija, nos discipline, nos eduque, nos repreenda, se for necessário, para o louvor e para a glória do Senhor. O salmista a gente conhece no Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que ele procura andar e viver de conformidade com os ensinamentos da palavra. Se a palavra é para nós o que nós achamos que ela é, então nossas ações devem refletir aquilo que a gente acha que a palavra é. Se a gente declara que a palavra é viva, se a gente declara que a palavra é poderosa, se a gente declara que a palavra é lâmpada para os nossos pés, se a gente declara que ela é luz para os nossos caminhos, então nossas vidas devem ser iluminadas, guiadas, trilhadas pela palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus também nos diz em Provérbios 35, ela é pura. Amém? A palavra do Senhor é pura, é santa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor é fiel, ela é verdadeira. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9, digna de toda aceitação. Fiel é esta palavra, diga de inteira aceitação. Irmãos, isso é muito sério. Eu não tenho que chegar e dizer: não, isso aqui não está de acordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não aceito. O que é isso? A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Observa aí o que é que Paulo nos diz. Primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 9. Fiel
é esta palavra. E não só fiel, digna de inteira aceitação. Amém? Ou será que eu, ou você, ou alguém entre nós, ou alguém que está em casa nesse momento, olha, tem coisas que eu acredito, tem coisas que eu não acredito, tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu não aceito. O que é isso? A palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para julgar a palavra, pelo contrário, é a palavra que vai nos julgar. Eu não vou chegar, e você também não vai chegar diante de Deus e dizer: não, Senhor, olha, a palavra dizia isso, mas eu achava que o correto era assim, eu fiz o que eu achei, o que eu achava. Não, não é assim não, de maneira nenhuma. Tiago capítulo 1, versículo 21, é um texto muito profundo, que pouco se fala sobre ele. A gente fala sempre sobre o versículo seguinte, mas pouco se fala sobre o versículo 21. Mas no versículo 21, você vai observar umas grandes verdades que está nesse texto. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei a palavra, receba a palavra, creia na palavra, acredite na palavra, ponha em fé, põe em ação a palavra. Porque há muitos que até acreditam, mas não põe em prática, não procura fazer como está escrito, procura viver de qualquer jeito. E aí no versículo 22, Tiago diz: não seja apenas ouvinte, não seja apenas ouvinte da palavra, seja praticante. Quem é apenas ouvinte está enganando. Sabe quem? A si mesmo. Porque nem engana o pastor, nem engana a igreja, não, nem engana a Deus, ele está enganando a si mesmo. Por isso que eu perguntei e torno a perguntar: o que é a palavra? O que é a Bíblia Sagrada? Para nós, para cada um. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Quem apenas escuta, quem apenas ouve e não procura colocar em prática, tem algum valor? Tem não. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 9: o que você viu, o que você aprendeu, procure praticar. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Desejamos crescer, desejamos ser adultos na palavra, mas o que é que o texto que nós lemos nos diz? 2 Timóteo capítulo de número 3, versículo 14: tu, porém, Paulo escrevendo para Timóteo, e ficou registrado para nós, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Era assim que a igreja primitiva fazia. Eles aprenderam dos apóstolos, e eles procuraram pôr em prática o que eles aprenderam dos apóstolos. E é assim que a gente deve fazer. A gente deve aprender dos apóstolos, e a gente deve procurar praticar aquilo que a gente aprendeu. E que desde a infância, se for o caso de alguns que têm o privilégio de nascer, de conviver no meio do cristão, e que desde a infância sabe as sagradas letras, ou seja, desde quando te converteste, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, para quê? Para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia, irmãos, não foi escrita para os pastores apenas, não, foi escrita para os pastores, mas também foi escrita para todo mundo. Todo mundo pode ler, todo mundo pode estudar, todo mundo pode pesquisar, e quando tiver dúvidas, aí chega para o pastor: pastor, me ajuda aqui, que eu não estou entendendo isso aqui.
mas a gente deve conhecer desde cedo. Desde cedo. Amém? Aí no versículo 16, Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Existem alguns que querem dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Existem alguns que querem dizer que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Existem alguns que falam algumas coisas a respeito da palavra de Deus, mas a palavra de Deus fala de si mesma e diz que ela é inspirada por Deus. Não, mas tem o diabo falando, não, mas tem não sei quem falando. Quem quer que falou, não chegou e disse: ei, escreva aí, não. Quem mandou escrever o que alguém falou foi Deus, que usou homens, que usou quem quis para dizer: escreva aí o que o homem disse, o que o diabo disse. Foi Deus quem revelou, por isso que ela é inspirada por Deus. Amém? É útil, ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, ela é útil para educar na justiça. Por isso que o Senhor nos revela que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é justiça. E como é que a gente pode ter uma vida dessa forma? Conhecendo a palavra, procurando colocar em prática a palavra. Porque se a gente aprender e colocar em prática a palavra, vai se cumprir o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mesmo que a gente não chegue à perfeição, mas a gente vai nos aprimorando cada vez mais, desde que a gente aprenda e procure colocar em prática. Amém? Alguém diz: não creio. Alguém diz: não acredito. E daí? Porque alguém não acredita, porque alguém não crê, vai mudar alguma coisa? Pelo contrário, vai só se cumprir o que disse Jesus, João 8, 24. Vai só se cumprir o que disse Jesus, João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis dos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Ninguém é obrigado a crer. Quem não crê vai morrer com seus pecados. E de repente alguém pode dizer: não, mas eu creio em Jesus. Não creio na palavra, mas creio em Jesus. Aí Jesus chega e revela em João 8, 31. Olha o que é que Jesus diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E nós somos diferentes? Não. A gente só é de fato de Jesus se a gente crê e se a gente procurar pôr em prática a palavra. Só é verdadeiramente discípulo de Jesus quem põe em prática, quem permanece na palavra. Por isso que os nossos irmãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E como disse, e vou repetir, diz alguém: não creio, não acredito, não tem problema. Eu costumo dizer, e já ouvi muita gente dizer: você pode viver a vida toda sem Jesus, não tem nenhum problema. O que você não pode é morrer sem Jesus. E aí, o que é que vai acontecer? Você que eu digo, você que não crê, você que não acredita, ou você que quer viver sem compromisso com o Senhor, com a sua palavra, está escrito João 12, 47 e 48. Palavra de Jesus. Quando ele conclui seus ensinamentos, ele diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Olha que coisa séria. Não quer não, tem nenhum problema. Agora no último dia você vai se deparar com esta palavra. Amém? Agora alguém que não crê, tudo bem, mas nós que confessamos, que acreditamos e que falamos e que dizemos e que respondemos que a palavra de Deus é
o que você respondeu, qual tem sido nossas ações, nossas atitudes para com a palavra. Disse alguém, ficou escrito, não na palavra, mas nos comentários: estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, pratique a Bíblia para ser santo. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que nós sejamos santos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus para a igreja, a vontade de Deus para os salvos, está escrita, 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus, que a gente seja cada vez mais santo. E como é que a gente pode ser santo? João 17, 17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você que está em casa, o que é a palavra de Deus para você? Olha que advertência séria, disse Jesus a respeito da palavra, para nós que estamos aqui, para você que está em casa, para todas as pessoas. Veja que importância, veja que valor tem a palavra. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Disse Jesus: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes a cresceram, com elas a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou de quem tem ouvido para ouvir, ouça. Escutem bem, Jesus falou essa parábola. Em particular, os discípulos perguntaram a ele no versículo 9. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? O que quer dizer? A semente caiu aqui, produziu, não produziu, morreu, para papá. Aí Jesus vai explicar. Escutem, meus irmãos, está relacionado à palavra. Preste atenção o que disse Jesus. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é o quê? A palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Preste atenção. A semente é a palavra de Deus. Versículo seguinte: a semente que caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria Jesus nos revela nessa parábola. A gente precisa estar atento, porque o capeta está querendo arrancar da mente das pessoas a palavra. Ele está tentando arrancar do coração a palavra. Versículo seguinte, disse Jesus: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Se desviam. Quantas pessoas que frequentam, que aceitaram, que invocaram e que frequentaram nas igrejas, inclusive na nossa, e que depois saíram. João nos diz na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 19: saíram do nosso meio
porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, não teriam saído. Olha que palavra. Eu até acredito e eu digo, quem é de Deus, mesmo saindo, um dia vai voltar. Não permanecerá lá sozinho, não vai voltar porque é de Deus. Se sair e não voltar é porque não era de Deus. Aqui caiu sobre pedra, disse Jesus, são os que ouvem da palavra, a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Versículo seguinte, aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram a palavra, e no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Creram, acreditaram, mas as coisas do mundo sufocaram. Versículo seguinte, disse Jesus, aqui caiu em boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Estão lembrados do que eu citei no início, que a igreja primitiva deixou o exemplo? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam, procuravam pôr em prática, procuravam viver, procuravam frutificar por meio da palavra. Disse Jesus em Lucas 9, 26. Disse Jesus em Lucas 9, 26, para a gente concluir que o tempo está passando. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Sabemos, cremos, até falamos todos os dias, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele vai voltar, amém? E o confronto com Ele vai ser diferente para com aqueles que se envergonharam da palavra, que não quiseram compromisso com a palavra. Jesus fala diretamente para a igreja em Apocalipse 3, versículo 8. Ele diz, eu sei quem é você, eu conheço suas fraquezas, eu conheço tudo da sua vida, nada se passa que eu não saiba. Jesus sabe de tudo, e Ele diz, conheço as tuas obras. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe tudo de nossas vidas. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, entretanto, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, nós que estamos aqui nesta noite, você que está em casa, procure guardar a palavra, procure viver a palavra, não negue o nome de Jesus em qualquer circunstância. Esta é a prova de que realmente nós somos dele, amém? Esta é a prova de que de fato nós somos dele. É a palavra que vai fazer toda a diferença. Disse Jesus, e eu quero correr por conta do tempo, João 5, 44 a 47. João 5, 44 a 47. Como podeis crer, vós os que não aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmada a vossa confiança. Porque se de fato cresse em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Olha Jesus questionando aqui algumas coisas interessantes. Olha Jesus questionando aqui algumas coisas bem interessantes. Se a pessoa não crê na palavra, é porque não crê nele, porque só pode crer nele se crer na palavra. Só pode crer em Jesus se crer na palavra. Quem não crê na palavra, não pode crer em Jesus. A palavra nos revela que Jesus é o único que pode nos dar vida e vida em abundância. Lá em João 17, 20, para a gente concluir, João 17, 20, disse Jesus: Pai, não rogo somente por estes, os que estavam ali presentes naquela ocasião, mas eu rogo por aqueles
que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O que é a palavra de Deus para você? O que é a Bíblia Sagrada para nós? A gente poderia dar diversas respostas e eu poderia dizer que todas elas estariam corretas. Mas o gostoso era que a gente dissesse, como Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Vamos juntos? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Com isto nós estamos dizendo que a Bíblia Sagrada é a nossa fonte de fé. É a nossa fonte de fé. Creio em Jesus. Você crê em Jesus por meio de quê? Da palavra. Foi a palavra que nos conduziu até Jesus. Foi a palavra que nos levou a Jesus. Foi a palavra que nos revelou Jesus. Foi a palavra que nos revelou Jesus, como ele disse em João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, que vós julgais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Criticando os judeus na ocasião, ele diz no versículo 40, contudo, vocês não quiseram vir a mim para terdes vida. O que é a Bíblia para nós? O que é a Bíblia para você? Que Deus nos abençoe.